E aí, pessoal, tudo bem? Sou Marcos Girão, servidor público federal e com muita honra, professor do Estratégia Concursos. Bom, estou trazendo aqui para você mais uma dica quentíssima, mais uma novidade recentíssima que alterou alguns entendimentos lá sobre o Código de Trânsito Brasileiro do nosso país. Essa aqui é a dica extra número 6, alterações do CTB pós-edital PRF 2013. Solta a vinheta! Pois é, você sabia que há uma velha briga entre PRF e DENIT para quem tem a competência para aplicar, não só aplicar, como arrecadar as multas provenientes de infrações por excesso de velocidade? Essa briga é antiga. E aí, só que essa briga parece que ganhou um capítulo um tanto quanto definitivo, esperamos. Quer conhecer? Olha aqui. O STJ e a velha briga entre a PRF e o DENIT. Briga entre aspas, né, pessoal? Uma brincadeirinha aí, tá certo? Vamos entender o que é isso aí, né? Bom, PRF versus DENIT na questão excesso de velocidade nas vias rurais federais. Bom, a pergunta é, quem pode fiscalizar? Quem pode aplicar e arrecadar as respectivas multas? A PRF diz que é só ela. O DENIT diz que ele também tem essa competência. E todos os dois foram ir aplicando e arrecadando multas com os seus respectivos lá, radares, equipamentos, né? Sabendo que em 2009, certo, houve uma resolução do CONTRAN que permitiu, né, deu como uma característica, uma competência do DENIT, a possibilidade dele fiscalizar as multas por infrações de excesso de velocidade em radares do tipo fixo. Beleza. Tudo bem. Então, cada um no seu quadrado foi lá arrecadando suas multas, mas sempre a PRF questionando o porquê que não era competência exclusiva dela. Tá? E aí, a gente precisa entender que novela como é essa história. Vem comigo. Vamos entender primeiro o artigo 218, bem rápido. Infração de trânsito de transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Ora, quando você transita com a velocidade superior à máxima da via em até 20%, é infração em natureza média, penalidade e multa. Quando você transita em velocidade superior à máxima em mais de 20% e até 50%, infração em natureza grave, penalidade e multa. E quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, aí você estourou, né? Tudo, né? Aí é infração de natureza gravíssima, multa 3 vezes, aí o código prevê uma tal de suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação, duas atecnias que não funcionam na prática, mas isso não é o caso pra gente aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, tá aqui a infração. O cara que passou por radares em rodovias federais, a depender do tipo de radar, a PRF fiscaliza, autua, aplica multa e arrecada. Outro tipo de radar, o radar do tipo fixo, segundo a resolução do CONTRAN, se eu não me engano, a resolução 289, ela traz que esses radares do tipo fixo ficam sob competência do DENIT, quando assim o DENIT quiser instalá-los. Pois bem, então quem cometia essa infração, o DENIT fiscalizava, aplicava e arrecadava as multas, né? Milhões para arrecadar existem hoje para o DENIT arrecadar, só para você ter uma ideia. Pois bem, e aí a confusão era o seguinte, eu quero isso para mim, PRF. Resumindo, era isso. E o DENIT, não, peraí, isso é meu. Então, isso foi para a justiça, né? E aí, vem cá. Para explicar melhor, eu preciso dizer para você o seguinte, que lá no artigo 20 do CTB, ele diz o seguinte, que compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Se você não lembra, rodovia e estrada são tipos de vias rurais. A diferença entre a rodovia e a estrada é porque a rodovia ela é pavimentada e a estrada é uma via rural não pavimentada. Pois bem, compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, aplicar e arrecadar as multas impostas por infração de trânsito. Beleza, tá aqui. As medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estado e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de carga supervisionadas ou perigosas. O mesmo Código CTB, no seu artigo 21, assim afirma, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quem são os órgãos e entidades executivos rodoviários? São os peões de obra, né? São aqueles órgãos que vão sinalizar, vão reformar, vão ajeitar as vias, pavimentar as vias. E em nível da União, nós temos quem hoje? O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Pois é, então aqui no artigo 21, lá no inciso 6, compete ao DENIT também, porque é uma competência que serve para os órgãos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários, né? Qual é a competência? É executar a fiscalização de trânsito, olha aqui, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Bom, aqui foi onde a confusão começou. Porque para alguns, para quem defende que essa competência não é do DENIT, aqui não está claro que ele pode autuar, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e ainda arrecadar as multas, né? De toda e qualquer infração de trânsito ali nas rodovias e estradas federais, inclusive as relacionadas a excesso de velocidade, principalmente as relacionadas a excesso de velocidade. E olha aí o que o TRF4, Tribunal Regional Federal, havia entendido ainda neste ano de 2016. Há alguns meses, por provocação judicial da própria PRF, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vinha consolidando jurisprudência de que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, não podia aplicar multas por infrações relacionadas ao excesso de velocidade. Segundo o TRF4, essa seria uma competência exclusiva da Polícia Rodoviária Federal. Beleza, este problema subiu, foi para o STJ. E há poucos dias atrás, em junho aqui de 2016, olha o que o STJ entendeu. No entanto, em julgamento de recurso especial, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, possui sim competência para fiscalizar o trânsito e aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias federais. Então pronto. Para o STJ, cada um no seu quadrado. Não é competência exclusiva da PRF e não é competência exclusiva do DENIT, e sim cada um no seu quadrado, respeitando lá a resolução do CONTRAN, que diz que por excesso de velocidade o DENIT pode autuar, aplicar multas e arrecadar para os radares do tipo fixo. Tá certo? Bom, e aí, olha o que é que diz o ministro relator para fechar esse entendimento. Olha só, não é permitido ao intérprete da lei restringir a competência do DENIT, quando a norma jurídica quis ampliá-la, ou seja, não existe restrição lá naquele artigo 21, no inciso 6, e nem na lei que criou o DENIT, que ele pode aplicar, autuar e aplicar as multas por infração de trânsito, exceto por excesso de velocidade. Nós não vimos isso. Esse foi o entendimento do relator aqui do STJ. Continuando. Não é permitido ao intérprete da lei restringir a competência do DENIT quando a norma jurídica quis ampliá-la. No caso subjúdice, a mera interpretação gramatical é apta a trazer o sentido da norma para o mundo dos fatos. Depreende-se, portanto, que o órgão administrativo DENIT possui competência para fiscalizar o trânsito e aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias federais, concluiu o relator ministro Nefi Cordeiro, 6ª turma do STJ, por meio do RHC 47447. Beleza? E aí, assim foram mantidos os efeitos dos autos de infração aplicados pelo DENIT, questionados nos autos, beleza? Então pronto, agora o DENIT pode, meter a bronca e arrecadar aqueles milhões que ele estava esperando arrecadar até que esta situação fosse definitivamente resolvida. E nos parece que foi, beleza? Bom, quando ele fala que a mera interpretação gramatical é apta, é justamente isso aqui, Eu quero que você olhe aqui para a competência do DENIT, que não é só do DENIT, né? Também dos órgãos executivos rodoviários do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Mas o caso aqui é DENIT. Olha aqui, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis. Cabíveis em quê? Nas infrações de trânsito por ele fiscalizado. Não há restrição aqui. Então, o que é que o ministro relator falou, né? Não há restrição. A gramática do dispositivo não é restritiva. Está aqui. A mera interpretação gramatical é apta a trazer o sentido da norma para o mundo dos fatos. Portanto, senhora PRF, o DENIT também tem competência para fiscalizar
as infrações, fiscalizar, autuar, aplicar as multas e arrecadar, né, pelas infrações por excesso de velocidade nas rodovias federais. Beleza? Bom, e aí como é que isso poderia ser cobrado, professor? Olha, vamos pensar aqui numa questão, né? Mércio foi autuado por excesso de velocidade em uma rodovia federal por meio de radar eletrônico do tipo fixo, de propriedade do Departamento de Infraestruturas e Transportes, DENIT. Como havia fiscalizada também pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF questionou judicialmente a competência do DENIT para arrecadar o valor da multa correspondente à infração de Mércio. Sobre essa situação hipotética, julgue o item a seguir. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Rodoviária tem razão em seu pleito, já que é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito competente para fiscalizar o trânsito naquela rodovia, aplicar penalidades por infrações de trânsito e arrecadar as multas delas decorrentes. Tá certo ou está errado? Errado, né, pessoal? Errado. Hoje, não só a Polícia Rodoviária Federal tem competência para fiscalizar, autuar e aplicar multa e arrecadar de infrações por excesso de velocidade naqueles equipamentos de sua competência, como também o DENIT tem a competência de fiscalizar, autuar e aplicar multas e arrecadar valores das multas decorrentes dessas infrações por excesso de velocidade nos equipamentos de sua competência. Beleza? Então, não esquece disso. Isso vai cair em prova e eu espero que você, na hora que cair, lembre-se dessa dica. Beleza? Grande abraço e até a próxima!